E aí, meu povo? Prof. Aleph aqui com vocês. E aí, como vocês estão, hein? Falem comigo. O que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai dar sequência aí ao nosso conteúdo, nossa matéria, aquilo que a gente vem trabalhando aí no bimestre, falando sobre a questão da regionalização, né, do mundo atual, do mundo contemporâneo, aquela concepção de país desenvolvido e país subdesenvolvido. Porém, a gente vai aprofundar um pouco mais, beleza? A gente vai especificar algumas coisas importantes quanto à economia, quanto à atividade econômica. Então eu conto aí com a dedicação de vocês, a participação de todos vocês, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser top demais. Show? Então vamos que vamos. Vou falar algumas coisas que eu já falei, algumas coisas que eu ainda não falei. Então é nóis. Vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal. Tá aí meu cenário aí, ó, aí atrás. Gostaram? Rapaz, respeita. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai aprofundar, como eu falei na abertura aí, nosso tema aí sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, vamos lá. Ó. Raciocina comigo aqui, a gente vai ler. Já pega seu marca-texto aí. Que a gente vai estar dando importância aí a algumas coisas bem legais aí do texto. Vamos lá, ó. Os países desenvolvidos correspondem às nações mais ricas e industrializadas do mundo. Ou seja, são países que têm renda elevada, na maioria das vezes, contam com um complexo parque industrial. Ou seja, vamos lá. O conceito de industrialização ele está totalmente associado com o desenvolvimento, ok? E quando fala de complexo parque industrial, isso quer dizer que essa indústria, né, esse país, a indústria desse país, produz uma variedade de produtos e não é específico para uma coisa só, ok? Isso aqui a gente pode associar à tecnologia também. Então olha só outro fator importante, ó. Embora nos países desenvolvidos vivam apenas 18% da população mundial, são esses países que detêm mais da metade da renda de toda a riqueza gerada no mundo. E na nossa prova anterior, né, uma pergunta que a gente, nosso teste aí, sobre a questão de uma das causas, né, do subdesenvolvimento, da desigualdade social, seria a má distribuição de renda, e a gente consegue observar isso exatamente nesse parágrafo, quando ele diz que os países desenvolvidos detêm apenas 18% da população mundial. Olha que interessante. Apenas 18% da população mundial. Porém, mais da metade de toda a riqueza que é gerada no mundo. Então, isso é fatal aí para tamanha desigualdade. Então, ó, a concentração de riquezas no mundo desenvolvido ocorre porque, de maneira geral, são esses países que dominam o sistema produtivo global, ou seja, controlam os fluxos internacionais de mercadorias e capitais, comandam os principais polos de poder e ainda estão à frente das principais discussões geopolíticas mundiais, envolvendo não somente questões políticas e econômicas, mas também ambientais e militares. E aqui a gente precisa abordar o conceito de potência, beleza? Então, o que seria e quem seriam os países potências? Você tem os países potências regionais, por exemplo, o Brasil é uma potência regional, porque é um país que se destaca no seu continente, ou seja, na América do Sul, tá? Vamos colocar a América do Sul. E a América Latina, tá? Pegando o México ali, América Central, enfim. Porém, nós não podemos dizer que o Brasil é uma potência mundial. E quais seriam as potências mundiais? Ou seja, os países que influenciam economicamente, socialmente, politicamente as outras nações do mundo. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, ok? São países aí, a França, que são importantes no conceito global. Show? E aí, exatamente isso que ele fala ó, aqui no texto. Ó. São países que estão à frente das discussões geopolíticas mundiais, das questões políticas, econômicas e ambientais e militares. Nos países desenvolvidos, uma
parte significativa do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, é investida em serviços públicos que beneficiam a qualidade de vida da população. Tá aí, fator extremamente importante. Porque foi o que a gente estava falando do conceito de desenvolvimento nas aulas anteriores, que não adianta você ter só um crescimento econômico se isso não refletir na qualidade de vida da população, galera. Então, não faz sentido você ter um país que produz muito, não é isso? Que produz bastante, mas esse país ele não investe na melhoria da qualidade de vida da sua população, que é o que o texto está falando aqui. Então, os países desenvolvidos eles têm isso como um marco, eles têm isso como uma característica importante. E aí ele segue, ó, os investimentos na área social têm contribuído para prolongar os anos de vida da população dos países desenvolvidos, ou seja, aumento da expectativa de vida. Essa é a consequência, então, de investimento na área de saúde. Ok? Eu vou marcar isso aqui que eu não tinha marcado. Pode marcar aí também. Geralmente, nessas nações, as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida, diferente do que acontece com a população dos países subdesenvolvidos. Aqui a gente tem um comparativo, né? Uma tabela aí do IDH, não é isso? O Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo de um, melhor. Você tem a Alemanha, Estados Unidos, Japão, ok? Que apresentam aí destaque importante. Renda per capita em dólares, não é isso? Então você tem aqui na França 41 mil, aproximadamente 42 mil dólares que essa pessoa ganha por ano, um francês, né? Quando você tem na Alemanha 44, nos Estados Unidos 50 mil. O PIB em bilhões, então você tem aqui França com 2 bilhões 600 milhões, Japão 5 bilhões, Estados Unidos 15 bilhões. Show de bola. É um nível de produção muito grande. Vamos lá. Ó, a expectativa de vida da população de países ricos, como a Inglaterra, pode ultrapassar 80 anos, enquanto em alguns países subdesenvolvidos, como Moçambique, não ultrapassam 51 anos. Galera, vocês têm noção do que é isso? Cara, a gente está falando de uma diferença aqui de aproximadamente 30 anos, velho. 30 anos de diferença na expectativa de vida. O quanto que se espera que uma pessoa desse país vai viver? Aproximadamente 80 anos num país como a Inglaterra e 50 anos em Moçambique. É muita diferença na qualidade de vida. Além disso, a elevada renda per capita dos países desenvolvidos permite que a sua população tenha alto nível de consumo de produtos e serviços, além da aquisição de moradias adequadas e de educação de qualidade, entre outros benefícios. Show? Então, eu não marquei isso aqui, mas você pode fazer um asterisco aí, ó. Ih, não faz asterisco. Ah, fez. Você pode fazer um asterisco aí nessa parte do texto que é bem importante. Vamos lá. Essa longevidade, ou seja, expectativa de vida verificada no mundo desenvolvido, é muitas vezes promovida pela qualidade dos serviços médico-hospitalares oferecidos por esses países e, sobretudo, pelos eficientes planos de assistência à velhice, como elevadas aposentadorias e projetos sociais voltados à população idosa. Enquanto muitos países pobres, como Angola e Nigéria, investem menos de 2% de seu PIB em saúde, países ricos como Islândia e Noruega destinam aproximadamente 8% de seu PIB a esse fim. O planisfério a seguir mostra os investimentos em saúde pelos países. Acima de 8, você tem lá a cor mais escura um pouco, né? Olha lá, você vê Estados Unidos.
De 3 a 8, não é isso? Tem o Brasil ali. Até 3, os países vizinhos nossos aqui. Não é isso? Como Paraguai. E alguns que não forneceram dados. Mas se vê que a maioria aí, ó, até 3%. Você vê na China, na Índia, no Irã, vários países da África ali, o Serra Leoa, enfim. Isso vai refletir de forma drástica, galera, na qualidade de vida da população. Seguindo, o desemprego e a pobreza no mundo desenvolvido. E aí é que tá. O que a gente precisa entender, galera? Não é porque um país ele é considerado um país desenvolvido que lá não existam problemas sociais, tá? Nesses países não existem problemas sociais. Porque, de fato, existem. E não são poucos até. São em menor grau, né, do que se tem nos países subdesenvolvidos, mas ocorre. Então, ó, vários países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, também apresentam problemas sociais e econômicos, fome, pobreza, desemprego, entretanto, em menores proporções que os países subdesenvolvidos, que eu acabei de falar. A partir da década de 90, em razão do fortalecimento da política liberal, neoliberal, ou seja, política em que o Estado diminui os seus investimentos em algumas áreas, em alguns setores, limitada a intervenção do Estado, né, do governo, nos países desenvolvidos, o Estado vem reduzindo sua intervenção nas áreas sociais e econômicas. Em consequência, aumentou o desemprego e a pobreza em várias nações desenvolvidas. Olha só, alguns dos motivos que levou a esse desemprego. Ó. A maior automatização dos serviços nas atividades industriais também é, em parte, responsável pela diminuição do emprego, já que libera parte da mão de obra do sistema produtivo e eleva o número de desempregados. Oh, meu Deus, quase que não foi. Aqui a gente está falando do processo de automatização, né? Isso, utilização de máquinas na fabricação. Isso vai gerar o desemprego, sem dúvida. O que de fato vai causar isso é porque a população em alguns casos, né, é pouco especializada. Então, para operar a máquina, precisaria então de um conhecimento específico. Ó, em países como Estados Unidos, Dinamarca, o desemprego atingiu em 2013 6 a 7% da população. Nesse mesmo ano, nos países da União Europeia, cerca de 27 milhões de pessoas estavam desempregadas. No Japão, o índice de desemprego atingiu cerca de 4% e registravam-se 8 mil pessoas vivendo nas ruas. Olha aí, ó. Vamos ver de onde que é essa imagem. Morador de rua na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Parece no Brasil, né, galera? Mas não é não, galera. Isso é nos Estados Unidos. E aí a gente tem a parte da economia dos países desenvolvidos, que nós vamos abordar ou numa live que eu vou tentar fazer, ou numa outra gravação. Ok? Eu vou encerrando esse vídeo aqui para não ficar muito longo, muito extenso, que sei que fica um pouco cansativo também.
Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar aí, tá? Então, tô no WhatsApp, só tirar dúvida comigo, dá o teu papo, fala comigo, pra gente seguir aí no nosso tema. Show? Partiu, é nóis. Vá, vá.